E, obviamente, o primeiro assunto tem que ser o clássico, né? Afinal, aqui é o regenerativo para a gente recuperar a musculatura e falar um pouco do que foi a partida. Cruzeiro 1, América 1. Se alguém te perguntasse assim, Pedro, pô, cara, não pude ver o jogo, como é que foi o jogo do Cruzeiro? Faz um resumo aí, por favor. O Emerson, um Cruzeiro que, se existisse merecimento, né, como a gente diz no futebol, teria saído com a vitória. Se existisse justiça, né? Foi um Cruzeiro que até começou ali um pouquinho relapso, acaba tomando um gol muito cedo, mas foi um Cruzeiro que produziu muito. Acho que o torcedor do Cruzeiro, apesar de não ficar feliz com o empate, né, ele fica menos chateado porque ele viu um time que conseguiu produzir muito, conseguiu empurrar o adversário para trás. O principal destaque do adversário foi o goleiro, então isso já dá mais ou menos uma amostra do que foi o jogo, mas um Cruzeiro que me chamou muita atenção. Alguns pontos assim individuais se destacaram para o bem, né, e para o mal. Acho que o Dudu vai deixando o torcedor do Cruzeiro cada vez mais animado, porque ontem foi um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Cruzeiro na partida. Gostei de mais uma atuação do Jonathan Jesus. Achei interessante, inclusive, que o William vinha sofrendo um pouquinho ali com o Figueiredo. O Cruzeiro teve uma alteração, né? O Fabrício Bruno, por ser um jogador muito rápido, passa a jogar na direita justamente para poder cobrir ali o William, e o Jonathan Jesus vai para a esquerda, e a defesa do Cruzeiro, que não vinha bem até essa mudança, consegue dar uma acertada, mas foi um Cruzeiro que conseguiu criar chances, talvez que pecou um pouquinho ali no preciosismo, né? Teve um toque de calcanhar do Dudu, teve uma bola que o Lucas Romero poderia ter finalizado, ele acabou rolando para o Matheus Pereira, mas foi um Cruzeiro ativo na partida. Eu vi até uma mensagem no chat aí, me chamou a atenção, que em outros momentos era um Cruzeiro que saía atrás e demonstrava zero força sequer para empatar as partidas. E a gente já viu diante do Uberlândia e ontem diante do América, um Cruzeiro que saiu atrás do placar, mas que teve condições. O Cruzeiro ontem empatou, né, mas que tinha condições de virar. Então, gostei bastante da partida do Cruzeiro. Claro, gostaria mais se tivesse saído com a vitória. Boa. E aí, Patrick? Tá. O Pedro falou besteira? Conta pra gente, ou complementa aí, por favor, o que você achou desse Cruzeiro e América. Eu ia citar justamente esse poder de reação, né, ô Caramujo? Coisa que citávamos aqui naquele jogo contra o Uberlândia, trazendo a ressalva da capacidade do nosso adversário também, muito inferior ao do América. Mas que o Cruzeiro, né, depois do jogo contra o Botafogo, lá na primeira rodada do Brasileiro, voltou a vencer um jogo de virada. E o Cruzeiro, praticamente toda a temporada do ano passado, quando saía atrás do placar, independente do momento que saía atrás, nós não tínhamos a expectativa do Cruzeiro ter esse poder de reação, nem sequer de empatar muitas das vezes a partida, né? Quando o Cruzeiro saía atrás do placar, nós já desistíamos praticamente de ver o Cruzeiro vencendo uma partida pela falta de poder de reação. Ressaltei isso contra o Uberlândia, entendendo também, como eu disse, a capacidade do adversário, porém ontem contra o América, o nosso maior desafio em jogo oficial na temporada, já tínhamos falado sobre isso. O Cruzeiro, ao sair atrás do placar e da forma como foi, o Cruzeiro não se abateu. Me surpreendeu demais a intensidade que o Cruzeiro impôs ao América, praticamente em 40 minutos do primeiro tempo. É bom falar também sobre questões físicas. O Cruzeiro, que geralmente temos até pedido aqui, né, um preparador físico, né, de boa qualidade, porque o Cruzeiro já há bastante tempo não consegue demonstrar uma intensidade diferente de ontem, né? Contra o América, tomou o gol e colocou o América nas cordas o tempo todo no primeiro tempo. Me chamou a atenção demais positivamente o que o Cruzeiro proporcionou ao América ontem. Faltou, logicamente, caprichar mais na finalização. Porém, é o que eu tinha falado ontem, né, Caramujo? Matheus Mendes vira o Neuer contra o Cruzeiro e ontem, mais uma vez, infelizmente, fez a sua melhor partida na temporada, provavelmente contra o Cruzeiro. Gostei demais do Jonathan Jesus. O Fabrício Bruno foi bem, mas na minha opinião, o Jonathan Jesus foi o melhor da defesa do Cruzeiro, mostrando a evolução do garoto aí, que realmente veio para ficar e citando, né? Tem apenas 20 anos. Tanto o Fabrício Bruno tem potencializado o Jonathan Jesus, como o Jonathan Jesus também, com certeza, tem ajudado o Fabrício Bruno. E eu vejo a confiança do Jonathan Jesus, né? Além de ser também um zagueiro rápido, mas a confiança, né, da capacidade de fazer um passe em transição ofensiva, né,
ele não titubeia, né, o Caramujo. É um cara que está com uma confiança muito acima do normal, diante das partidas também que ele vem fazendo. Eu já citava no Jonathan Jesus, que diferente do Fabrício Bruno, que começou desempenhando bem a temporada, ele já começava a ser destaque em um time reserva. Ele não tinha um Fabrício Bruno ao seu lado para ajudá-lo, e mesmo assim, por meritocracia, inclusive nós já pedimos ele no time titular. Gostei da partida do Kaique também, que foi abaixo contra o Itabirito, um pouco superior em relação ao Itabirito contra o Uberlândia, e ontem contra o América, até pela capacidade do adversário, o Kaique faz uma boa partida. O Lucas Romero, que foi a decepção da noite de ontem, né? Talvez muito por receio do cartão amarelo, mas ontem foi o pior em campo no primeiro tempo, juntamente com o William, na minha opinião, e o Eduardo também abaixo. Porém, a questão do William, ele foi potencializado no segundo tempo, né? Quando o Marquinhos entra, traz essa profundidade e não cria, né, uma obrigatoriedade do William subir tanto, deixando as costas ali, como ele sofreu no primeiro tempo, né? O Eduardo, por automaticamente centralizar mais, ainda que caia pelo lado direito, fazia com que o William, quando subia, não tinha poder, inclusive, de voltar e nos ajudar defensivamente. O Marquinhos entra melhor que o Eduardo e faz com que também o William, a partir do segundo tempo, faça uma melhor partida, dando ali boas assistências, né? Uma para o Matheus Henrique e a outra para o Bolassi, e salvando o gol em cima da linha na falha do Cássio, né? Que citamos aqui também no segundo tempo. Gostei demais do Cruzeiro. E o Dudu, hein? Melhor em campo. Queimando a minha língua, Caramujo, e que ele continue queimando. Porque ele jogou bem contra o Itabirito. Citamos aqui, verdade, em relação ao adversário que era inferior, mas não tiramos o mérito do Dudu. Contra o Berlândia, menos tempo ele jogou, porém, até por ser um adversário superior ao Itabirito, ele continuou jogando bem. E ontem foi a melhor partida do Dudu, lembrando aquele Dudu do auge aí recente do Palmeiras, né? Com uma intensidade, com velocidade, partindo para cima, precisa ainda fazer as melhores escolhas, mas faz parte também, né? O que o Dudu jogou ontem foi brincadeira. O melhor em campo, na minha opinião. Ele, Jonathan Jesus e Kaique. E o William, muito importante também, porque apesar do primeiro tempo horroroso do William, ele deu 2 assistências no segundo tempo e salvou o Cruzeiro de tomar o segundo gol naquele momento que o Cássio falhou. Gostei demais da partida do Cruzeiro. Até coloquei na capa da minha live hoje, caramba, desculpa se está estendendo bastante. Coloquei a melhor partida do Cruzeiro nessa temporada em jogos oficiais. Talvez os amistosos, né? Pela questão da capacidade dos nossos adversários, tanto do Atlético quanto do São Paulo, algum torcedor venha ter a impressão que aqueles jogos foram melhores. Mas em jogos oficiais é nítido, até pelo adversário que pegamos, que o Cruzeiro fez a sua melhor partida e traz uma perspectiva boa, né, para a sequência, ainda com Wesley Carvalho, que vai estar à frente ainda contra o Atlético, e para a sequência também do Leonardo Jardim, Caramujo. Ô Emerson. Sim. Só comentando essa questão aí que o Patrick falou, né, das individualidades, e assim, é interessante, e aí é uma questão que isso pode acontecer no futebol, né? Ele pontuou muito bem. O Eduardo, ele tem uma predisposição a fazer esse movimento, né, de ir mais para o corredor central, ele é um meia, e aí o William era quem ocupava aquela faixa ali, até participava bem ofensivamente, mas como o Figueiredo é um atleta muito rápido, o William acabou sofrendo um pouquinho mais para defender. Então, o primeiro tempo do William, ele oscilou bastante. E aí, com a entrada do Marquinhos, o Patrick pontuou muito bem, ele ajuda o William a, quando participava ofensivamente, ter pessoas ali, ter jogadores, né, no caso do Marquinhos, às vezes, para compensar e correr um pouquinho para trás, para proteger aquele espaço, e o William melhora muito no segundo tempo. Ele dá um passe ali, o Matheus Henrique acaba não conseguindo finalizar, um cruzamento excelente, no time certo, o Matheus Henrique mesmo, que acabou não finalizando tão bem, e acaba terminando a partida com assistência para o Bolassi. O Jonathan Jesus eu também gostei muito, e o Patrick fez questão de ressaltar, e é um ponto que me chama muita atenção, é a confiança dele. Ele é um jogador que tem muito essa questão no jogo dele, de sair jogando, de procurar sempre um passe ali para progredir, defende muito bem também, vai para o duelo quando tem que ir, então eu tenho gostado bastante desse processo de evolução do Jonathan, né? A gente está falando de um jogador que está começando a ganhar o seu espaço como profissional no time do Cruzeiro, que subiu ao futebol profissional no ano passado ainda no Ceará. Então, eu gostei bastante desses jogadores individualmente também. O Patrick citou, né? O William, que melhorou no segundo tempo, e o Kaique. Acho que o Kaique começou a se entender melhor com o Dudu.
E isso é um ponto interessante. Em alguns momentos ele segurava um pouquinho mais para dar essa liberdade para o Dudu atacar, tentar 1 contra 1, mas em outros momentos ele era uma opção ali, né, fazendo aquela ultrapassagem. Acho que o torcedor do Cruzeiro espera essa evolução do Kaique. A gente sabe que ele ainda tem coisas a melhorar, principalmente no aspecto físico, e é uma urgência, porque ele já está indo ali para 2, 3 anos de profissional, mas eu acho que o Kaique fez a sua melhor partida no jogo de ontem contra o América, muito seguro defensivamente, participando ofensivamente, só que fica mesmo esse pesar. Acho que a partida do Lucas Romero foi bem ruim. Eu entendo a opinião, igual o Patrick falou, e algumas pessoas pontuaram sobre a questão do cartão amarelo, mas eu acho que foi independente disso. Eu acho que o Romero errou muito, principalmente com a bola no pé, forçando o lançamento. No lance do gol sofrido pelo Cruzeiro, ele tem a opção de recuar essa bola para o Cássio, e o Cássio quebrar ou tentar alongar essa bola ali para o Fabrício Bruno, e ele acaba demorando demais a tomar uma decisão, ele domina, deixa essa bola próximo ao pé dele e acaba sendo pressionado. Então, eu acho que o Romero foi, para mim, o ponto ali mais abaixo do time. Não quer dizer que o Lucas Romero é um jogador ruim, mas a partida dele ontem foi muito ruim, independente da questão do cartão amarelo que ele poderia sofrer e ficar de fora do Cássio. Para mim, foi muito pior com a bola no pé, o que independe da questão do cartão amarelo, do que defensivamente. Então, tomara que ele consiga se recuperar para o Clássico, porque é um jogador muito importante para o Cruzeiro. E aí, até em cima disso que o Pedro falou, eu concordo com ele. Até usei aqui para tentar passar um paninho pro Romero, que é um jogador que eu gosto muito, ô Pedro. Mas isso é um fundamento que realmente, né, faz parte da carreira do Romero, que ele precisa aprimorar, né? Esse passe mais lapidado. Tem hora que ele erra um passe de 1 metro, cara. Então, ontem, com essa desatenção que ele teve ali, prejudicou o Cruzeiro, né? Porque tínhamos falado, o Cruzeiro não pode gerar as oportunidades ao América e gerou para o Uberlândia, porque o América vai ser fatal. E o Cruzeiro gerou muitas oportunidades para o Uberlândia, apesar da vitória, o poder de reação que citamos aqui. Ressaltamos também na vitória detalhes importantes que o Cruzeiro precisaria melhorar para essa sequência, inclusive para essa semana, pegando dois times aí em 2 jogos realmente com mais capacidade de o Cruzeiro ter dificuldade, que é o América, que ainda continua invicto no Campeonato Mineiro, e o próprio Vespasiano, o Atlético, que enfrentaremos no domingo. E o Cruzeiro já, no início de jogo, gerou isso, né? Uma desatenção que não pode acontecer no Clássico. Da mesma forma que aconteceu com o América, se o Cruzeiro gerar esse tipo de oportunidade, o Atlético vai ter a capacidade de fazer o gol logo de início, o Cruzeiro se prejudicar e muito na partida. Como eu disse, o poder de reação é extremamente importante para um Cruzeiro que há muito tempo não mostra isso como um dos fundamentos, né, mais positivos. Mas você sair atrás do placar sempre em jogos extremamente equilibrados, como foi esse ontem, realmente faz muita diferença. Outra coisa, né, Caramujo? Nós já temos batido aqui na tecla, o Wesley Carvalho falou sobre isso, os escanteios do Cruzeiro tá um pior que o outro, eu não tô dando conta mais. Sendo que você tem jogadores capacitados para colocar essa bola, pelo menos ali na marca do pênalti, no segundo pau, no terceiro, enfim. Sempre essa bola no primeiro pau, essa bola rasteira, saindo do Matheus Pereira ou do Dudu, enfim. O Cruzeiro precisa lapidar isso aí, porque são jogadores técnicos, né, o Caramujo? Não estamos falando aqui de um Robertson cobrando escanteio, estamos falando de um Matheus Pereira, de um Dudu. O próprio Willian já bateu o escanteio, também não tem feito, né, boas cobranças. O Cruzeiro precisa, ainda mais hoje, com o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, uma estatura elevada, um ponto importante que decide jogos, melhorar aí esse fundamento do escanteio.